pessoal, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Vamos chegando aí no chat, dizendo um alôzinho. Essa tarde chuvosa. Vamos lá. Sem muitas delongas, o que a gente vai comentar hoje, né? Hoje o assunto é o começo de integração definida. E integração definida, ela vai ter um paralelo com integração indefinida que a gente viu nos últimos dias, né? Integração indefinida e as técnicas de integração. Integração indefinida tem como resultado aquela família de primitivas de uma função. E integração definida, você vai ter como resultado um número, tá? Mas hoje o que a gente vai fazer? Eu vou deduzir com vocês o que é integral definida, isto como um objeto de área, tá? E hoje, então, provavelmente a aula também vai acabar antes, né? Mas está tudo aí nesse mesmo pacote. Mas o que é mais importante é o como a gente amarra esses dois conceitos, né? E o que a gente amarra esses dois conceitos é exatamente o que a gente chama de teorema fundamental do cálculo, tá? Que é meio que a alma do nosso curso. E aí, então, a aula mais importante é a aula posterior a essa, né? Que conecta a integração indefinida, que te dá uma família de primitivas da função, a integração definida, que é o objeto de área, né? Que te dá um elemento de área, e conecta esses dois. Então, esse é o cerne. Tudo que a gente fez até hoje foi para conseguir chegar até esse momento. Então, a aula de hoje que a gente vai fazer é deduzir, entender a conexão que existe entre cálculo infinitesimal e cálculo integral. E na próxima aula a gente entende a conexão entre cálculo integral e cálculo diferencial, efetivamente. Com essas três camadas, né? Então, vamos lá? Então, vamos lá. Bom, tem bastante historinha na aula de hoje, né? Então, a gente pode começar pensando o seguinte. Desde o nosso ensino básico, a gente já sabia calcular a área de regiões poligonais, né? Então, a gente sabe calcular aula de retângulos, sabe calcular a área de triângulos, sabe calcular a área de qualquer polígono regular reto, né? A gente sabe. Ok, tem uma formulinha, a quantidade de lados que envolve, papapá. Essa ideia já era trazida desde os gregos, então tem um tempinho aí nessa história. Essa estratégia é uma estratégia que os matemáticos, esse lado da matemática foi mais desenvolvido por Newton, né? Que tem um apelo mais geométrico. Então, Newton, que não é bobo nem nada, essa galera aí que não é boba nem nada, pensava como os gregos, né? Falava assim, mas se dava certo lá, vamos tentar adaptar e ver até que ponto a gente consegue adaptar para o nosso universo, né? Então, as estratégias, elas são herdadas desses matemáticos mais antigos. Então, o nosso contexto é o seguinte: eu te dou uma curva contínua, né? Um gráfico de uma curva em R2, contínua, e eu quero calcular a área abaixo dessa curva, desde que ela esteja acima do eixo AX, tá? Eu só vou pegar curvas que sejam positivas, maiores ou iguais a zero, nesse nosso contexto inicial. Lá na próxima aula, quando a gente já for fazer essa conexão, que vocês já vão ver propriedades, vocês vão entender que não necessariamente precisa ser funções positivas, né? Não necessariamente precisa estar toda acima do eixo AX, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos pensar, vamos começar a raciocinar como eles naquela época, né? Então, se eu te dou uma região poligonal acima do eixo AX, e a região a função é y igual a 3, a função f de x é igual a 3, certo? Essa retinha aqui, definida do intervalo de 0 até 4.
Isso vai ser muito importante para a gente. Porque se eu aumento um intervalinho, ou se eu diminuo um intervalinho, é bem óbvio que a área aumenta ou diminui, respectivamente. Concordam comigo? Certo? Então, o meu domínio, né, aonde é que mora essa área, qual é o meu domínio, é muito importante. Isso vai ter implicações diretas no seu cálculo de área. Então, qual é o intervalo que eu tenho essa curva y igual a 3? Esse meu intervalo é fechado de 0 até 4, certo? Certo? Estou indo de 0 até 4. Estou só olhando a região, essa região R. Qual é a área dessa região? Ora, essa região é o quê? É um retângulo, não é? Lá de um lado 4, que mede 4 unidades, e outro lado medindo 3 unidades, não é isso? Sim? Então, qual que é a área desse objeto? Lado vezes lado, 4 vezes 3, 12 unidades de área. Isso aqui não precisava ter não, tá? Só um purisminho. Beleza. Agora vamos para uma curva bem semelhante, né? Uma curva reta também. Ou seja, vamos para um outro polígono no mesmo ambiente. Poderia fazer um trapézio, poderia pegar qualquer polígono regular reto, tá? Esse polígono, por exemplo, qual é o intervalo dele? Intervalo é em x, né? Ele vai de 0 até 4 também. Qual é a área dessa região? É a área de um triângulo retângulo, né? Qual é a área de um triângulo retângulo? Base vezes altura, dividido por 2. Ou cateto vezes cateto, né? Dividido por 2. Então, um cateto mede 4. O outro cateto mede 4, dividido por 2. Sobra 2 de cá, dão 8 unidades de área. Ok? E aí já começa, a vida já começa a dar uma dificuldadezinha. Por quê? E se eu der só um petelequinho nessa curva aqui, ó? Petelequinho de nada. Ou seja, se eu olhasse para um arco de parábola, definido no intervalo 0,1. Como é que eu posso escrever esse arco de parábola? Isso aqui é, ponho f de x, ponho y, igual a x ao quadrado, né? No intervalo de 0 até 1, tá? E eu quero calcular essa região amarelinha aqui embaixo, tá? Essa região, abaixo dessa curva, acima do eixo AX, tá bom? Vocês têm alguma estratégia? E aí, meu povo? Alguém tem alguma estratégia? Vamos fazer como os gregos? Vamos aproximar de objetos que a gente tenha controle? Por exemplo, retângulos a gente tem controle, não tem? Né? A área de retângulo é base vezes altura. Então, a estratégia é exatamente essa. Como que a gente vai fazer? Bom, qual que vai ser a base desse retângulo? Vamos fazer várias basezinhas a partir do que a gente chama de partição, tá? Vamos pegar uma partição desse intervalo para ser as bases do meu retângulo, tá bom? Porque se eu fizer só um retangulinho aqui, eu fizer um retângulo aqui, pá, sobe aqui, olha o camarada aqui, as áreas vão dar muito grandes, né? Assim, eu não vou estar... Porque olha o que eu estou pensando.
A ideia é pegar retângulos para aproximar a essa área, certo? A ideia é essa, fazer como os gregos. Um retângulo óbvio aqui seria o retângulo de base 1 e altura 1, certo? Mas a área desse retângulo não é muito maior que essa área aqui que eu quero calcular. Vou fazer isso aqui, assim. Que essa área aqui chamuscadinha que eu quero calcular, a área disso aqui tudo é muito maior que isso aqui, né? Então, isso aí não está sendo uma boa estratégia a priori. Então, vamos pensar o seguinte. Então, se eu começar dividindo em dois retângulos, como que seriam esses dois retângulos? Esse aqui seria um retângulo, e esse aqui que sobra seria outro retângulo, né? Ok. Esse aqui seria um retângulo, esse aqui seria um retângulo. A soma das áreas desses dois retângulos está menor que a área do grandão, mas já está se aproximando dessa área pititica aqui que eu quero, né? Essa área em amarelo. Concordam comigo? Então, a estratégia é exatamente essa. Eu pegar vários camaradas, vários subintervalos desse intervalo, que a gente vai chamar de partição. Esses subintervalos vão ser a base do meu retângulo para subir. Quem é que vai ser a altura desse retângulo? Vai ser quando o lado direito tocar a minha curva, aí eu vou ter quem vai ser o F dele, aqui representado, e aí é só fazer base vezes altura. Na soma, vai me dar uma área que vai ser maior do que a área procurada. Mas no limite, quando eu fizer a maior quantidade de partições possíveis desse meu intervalo, com mais pontinhos eu pegar, que é o que vocês estão percebendo que vai acontecer, com mais pontinhos eu pegar, mais próximo da área eu vou estar. Antes da gente fazer essa dedução, vamos para o computador para ver isso de maneira computacional mesmo, e depois a gente vem para cá. Tá? E aqui é bom que eu já até explico um monte de coisa e escrevo menos no quadro. Então, vem cá comigo. Esse programa que eu estou apresentando para vocês, ele é um programa livre, chama GeoGebra, tá? E nele, a partir do momento que você tem um cadastro nele, você pode ser meio que tem sua conta nele. É como se fosse uma rede social, tá bom? E nessa rede social de nerds, o que é que a gente faz? A gente faz pacotes para o programa. Então, por exemplo, você pode entrar na conta de alguém, ou então você digita lá para procurar integral definida. Tá? Integral, isso aqui é uma rede social de nerds matemáticos, tá? Ou de pessoas que gostam de matemática. Mas aí você escreve lá, integral definida. E aí você vai ver vários pacotinhos que as pessoas já fizeram, ou seja, várias maneiras de executar aquilo que você está procurando. Este daqui, inclusive, o que eu fiz foi isso, coloquei integral definida, fui lá, escolhi meu melhorzinho lá, o que mais cabia para mim, tá bom? Então, ele é livre. Você não precisa nem ter uma conta, ou seja, você não precisa nem ter e-mail cadastrado. Você pode usar dele à vontade, tá bom? Ele é bem legal porque ele traz... Bom, isso aqui, por exemplo, em cálculo 2, quem for fazer cálculo 2 também, tem superfícies, então você consegue brincar com as curvas na superfície, com planos, tangentes, planos na superfície, é bem legalzinho. E é livre, né? Porque tem vários outros que não são livres, então menos interessante. Para mim, pelo menos. Então, vamos lá. Nesse pacote, o que você pode fazer? Aqui do lado está muito pititico, então eu vou contar para vocês. Aqui está escrito f de x. Então, aqui você escreve a sua função, tá? Vou tirar esse camarada aqui. F de x. Então, sei lá, se eu colocar x mais 2. X mais 2 é uma reta, né? Que é essa retinha em vermelho. Sacou?
Então, isso aqui é a definição da sua função. Eu quero fazer para a função x ao quadrado. Eu vou calcular a área abaixo dessa curva no finzinho da nossa aula com a nossa estratégia, tá? Mas eu quero, inclusive, eu vou amassar muito esse barrinho com vocês nesse mesmo exemplo. Tá, aqui o A é o começo do meu intervalo, é o extremo inferior do meu intervalo. O A eu quero que seja 0, tá bom? E o B é o extremo superior. Eu vou colocar 2. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa malha aqui para colocar, porque eu quero de 1 para 2. Deixa eu ver se melhorou. Deixa eu ver se vai ficar melhor. Não, ficou péssimo. Porque eu quero... Ah, mas também, né? Eu quero 2 ao outro. Porque o que eu quero fazer é o seguinte... não, o intervalo ali tem que ser maior mesmo. Tá bom. Tá bom, então. Tá bom, então. Se fosse 2, 1 para 1. Deixa eu ver. É porque eu queria aumentar aqui, mas é que ele tá meio ruim, porque esses comandos aqui eu não altero eles de lugar. Ah, tá melhorzinho, né? Tá melhorzinho. É que eu queria de 0 até 1 mesmo. Porque é o que a gente vai usar. Então, vamos lá. Tá aqui o nosso negocinho. O intervalo é de 0 até 1. Esse retângulo azul é o mesmo retângulo branco que eu tenho ali no quadro, tá bom? É o mesmo retângulo. Tá. Aí, existem duas coisas. A estratégia que nós vamos fazer para definir essa integral definida, redundante, né? Mas a estratégia que a gente vai ter para a definição dessa integral definida é olhar para os retângulos aproximados acima da curva, tá? Mas eu posso olhar para os retângulos aproximados abaixo da curva. A definição, para mim, tanto faz, tá bom? Formalmente falando, as duas coisas são equivalentes, tá bem? Então, tá bom. Esse N aqui, para mim, é a quantidade de subdivisões do meu intervalo base. Meu intervalo base é o intervalinho de 0 até 1, né? Aquele intervalinho lá no eixo X, tá? Esse N aqui, para mim, é a quantidade de partições, de elementos da partição. Ou seja, se eu tenho N, para mim, é a quantidade de subintervalos. Se eu tenho N igual a 1, quer dizer que eu não tenho nenhum subintervalo, né? O único intervalo é o próprio subintervalo, não dividi nada, não fiz nada. Não é isso? Se eu fizer N igual a 2, tá dando para ver legal? Tá dando para ver legal? Tá? Se eu faço N igual a 2, então eu tenho 2 subintervalos, certo? A área, eu quero... O que é a área que eu quero calcular? Abaixo desse risquinho vermelho, tá? A área que eu tenho é essa área em azul. Ainda está maior do que a área que eu quero, não tá? Sim? Sim, a área que eu quero é só essa daqui que está aqui embaixo, tá? E aqui, coisas que são importantes. Então, o 0 é o que eu vou chamar de x0 lá da partição. Esse camarada aqui no meio, que é o meio, ele vai ser o meu x1 da partição. E esse 1 aqui, ele vai ser o x2 da partição, que é para n igual a 2, que é o mesmo que o b, que é o extremo do intervalo, tá? No x2, como eu vou associar o retângulo, mas do lado direito, né? Do lado direito, eu pego essa haste aqui e subo na função. Então, a altura desse meu retângulo aqui é o quê? É o f de meio, concordam comigo? Essa alturinha aqui é onde bate aqui em cima.
Onde bate aqui em cima é o F desse camarada aqui, que é meio. Tá ruim para vocês verem, desculpa por isso, mas é meio. Que é a metade do 1. Agora, como eu vou associar o extremo direito, quem é que é a altura desse retângulo? A altura desse retângulo é exatamente o F de 1, não é isso? E F de 1 é igual a 1. Tá aqui o 1 bonitinho, engraçadinho. Então, eu sei calcular essa área em azul. Tranquilo. Base vezes altura. Tem a base, tem a altura, massa, sucesso. A área que está em azul, como vocês percebem, é muito maior ainda do que a área que está abaixo da curva em vermelho, certo? Que é a área que eu quero. Vou aumentar a quantidade de elementos lá no meu subintervalo, ou seja, elementos da minha partição. Fui para 3. Tá melhorzinho já, né? Tá sobrando menos área em cima, não tá? Fui para 4. Ó, aqui já tá sobrando menos, aqui ainda tá sobrando muitão. Vou aumentar a grande, tá? Vai lá, menina. Opa. 14. Com 14 retangulinhos, vê-se que sobra ainda uma rabeirinha acima da minha função, mas já é muito menos do que antes, né? E a área de cada um desses retângulos eu sei calcular também, né? Que é a base vezes a altura. A altura eu tenho, a base é o comprimento do subintervalo, show de bola. Então, essa área em azul eu sei calcular. Vou aumentar muitão. Vai lá, muitão, menina. 36. Olha o tantiquinho que já começa a sobrar lá. Ainda sobra, mas é muito menos. 52. Ainda sobra, né? Vocês ainda veem um risquinho aí em azul e sobrando um taquinho lá em cima, né? Ainda sobra. Vou aumentar muito grande. 84. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Vocês vão perder o controle da curva, mas pelo menos vocês vão perceber. Vocês não vão ter controle dela inteira, mas pelo menos vocês vão perceber. Tá vendo que ainda tá sobrando, né? Eu não consigo ver, mas se ela tivesse ampliada, se ela tivesse com -1, você vai ver um punhado de risquinho mais perto, né? Mas você ainda vê que está sobrando um pouquinho de coisa azul ali. 87 isso. Bora. 115. Ainda está sobrando. Professora, quanto que vai deixar de sobrar? No limite, né? No limite só. Tá? Então, vocês já estão entendendo que vai ter um limite aqui no meio e um limite envolvendo áreas, não é isso? Bora para o quadro para deduzir isso? Bora para o quadro. Vou desenhar de novo. Au. Intervalo de 0 até 1. Então, vamos lá. A gente vai precisar de algumas coisas gerais, tá? Vamos precisar de algumas coisas gerais. Para as coisas gerais, a gente parte do seguinte pressuposto. F de x é uma função definida no intervalo fechado AB, contínua, e que toda a sua imagem está acima do eixo AX, tá bom? Tá. A gente vai sempre olhando para o caso particular da parábola, no intervalo 0, 1, mas a gente vai sempre escrevendo de forma generalizada, pode ser?
A gente vai deduzindo aqui do intervalo 0,1. E quando a gente for escrever, a gente já escreve de maneira geral, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero é uma partição desse intervalo, né? Eu quero formar a base dos meus retângulos, tá? Então, seja P uma partição. Partição no sentido de partir mesmo, de subdividir, tá? Partição do intervalo AB em N subintervalos. Eu quero de maneira mais geral possível. Em N subintervalos. Para um pouquinho aqui comigo. Eu posso colocar o comprimento de cada subintervalo como sendo o mesmo, né? Ou seja, partir de maneira igualzinha, ou não. Vamos facilitar a nossa vida, né? A gente não precisa pegar o caso mais estratosférico, tá. Então, vamos pegar o de mesmo comprimento, tá? Vem cá comigo para a gente deduzir esse comprimento. Como é que a gente escreve o comprimento de cada subintervalo? Esse aqui é o meu intervalo de 0 até 1, né? Se eu fizer 4 subintervalos, então é no meio, depois cada um dos dois no meio, não é isso? Não tem exatamente 4 subintervalos? 1, 2, 3, 4, né? Tenho 4 subintervalos, tá? Esse camarada aqui, que é um pontinho, vou chamar ele de x0. Esse pontinho aqui, que eu estou olhando ele lá, vou chamar de x1, chamar de x2, chamar de x3, e esse aqui de x4, tá? Tenho 4 subintervalos, ou seja, meu n é igual a 4, tá? E o comprimento de cada subintervalo, eu vou chamar ele de ΔX, tá? ΔX, então, é constante ao longo do intervalo, beleza? Qual é o tamanho do ΔX? Aqui eu sei que é 1/4, né? Não é? Por que é 1/4? Porque é o comprimento do intervalo inteiro dividido pela quantidade de subintervalos, não é isso? Concordam comigo? Como é que eu acho esse tamanho ΔX? É o comprimento do intervalo inteiro. O que é o comprimento do intervalo 0,1? É o extremo maior menos o extremo menor, dividido pela quantidade de elementos que eu adicionei lá, né? Que é o que vai dar a quantidade, o tamanhozinho, dividido por 4. É exatamente isso. Então, para N subintervalos de comprimento ou de tamanho, ΔX. Quem é o ΔX? Cada subintervalo é o comprimento de AB dividido pela quantidade de subintervalos, não é isso? Quantidade de subintervalos é N. Pronto? Todo mundo comigo? Simprão assim mesmo, tá? O que mais que a gente consegue deduzir? Esses x's, x0, x1, x2, x3, x4, são os camaradas que estão na partição, tá? Eles são os elementos da partição, tá? Eu fazer uma partição quer dizer incluir pontos naquele conjunto, tá bom? Então, esses são os elementos da minha partição. Como é que eu acho, como é que eu relaciono cada um deles? Ou seja, o x0, ok, né? Que eu sei que ele é esse extremo do intervalo. Quem é o x1 em relação ao x0? Ele é x0 mais 1 vezes ΔX, não é isso? Aí eu chego em x1, não chego? Concordam comigo? Não é só como é que eu saio daqui e chego aqui. É sair de x0 e chegar em x1. Quem é x1? É x0 mais ΔX, acabou. Como é que eu chego em x2? É x0 mais 2 vezes ΔX, cheguei em x2, não é isso?
Todo mundo acompanhando comigo? Como é que eu chego em x3? Eu ando 3 vezes ΔX, que cada um desses é ΔX. Lembra que os comprimentos do intervalo são os mesmos? Então, aqui é ΔX, aqui é ΔX, aqui é ΔX, aqui é ΔX. Para eu chegar em x3, é sair de x0 e andar 3 ΔX. Então, cada xk é sair do extremo do intervalo e andar k vezes ΔX. Não é isso? Sim? Bota k igual a 2. Se k é igual a 2, meu a é igual a 0, k é igual a 2 é igual a 2k. K é igual a 2 é andar esse e esse. Cheguei nesse. Tá batendo. Falou? Sim? Tá, então cada xk é andar a mais k vezes ΔX, com k variando de 1, pode ser 0. K pode ser 0. De 0 até n. Não. Porque se k for 0, eu estou no extremo, que é o x0, tá certo. De 0 até n. Até n. Xn é nk. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Então tá bom. De 0 até n, ok. O que mais que eu tenho aqui de informação? Esse ΔX, lembrei. Só recapitular aqui, mas é isso mesmo. Agora eu falo da área, né? Oh, yes. Esqueci de comentar um negócio. Vou comentar agora. De ontem. Ok. Um negócio que é importante. Bom, um troço que eu tenho para... Quem são os elementos dessa partição, né? É x0, que é o extremo do intervalo, que é menor do que x1, que é menor do que um k qualquer, que vai até xn, que é o outro extremo do intervalo, tá? Além disso, e lá nas notas eu faço isso, além disso, cada um desses subintervalinhos aqui, eu chamei ele de IK, cada IK, que vai do xk menos 1, né? Que é sempre do menor para o maior. Cada xk, eu pego lá um elementozinho, que vai ser esse extremo aqui da direita, que nas notas eu coloquei ele mais geral, mas não precisa preocupar com ele. Em cada um desses camaradas, eu consigo olhar para a área que está relacionada ao retângulo nesse subintervalo. Concordam comigo? Eu particionei meu intervalo. Tenho vários subintervalos. Eles serão a base para o meu retângulo, cuja altura vai ser o f do camarada, não é isso? A área vai ser... Então, qual que é a situação? Vou pegar esse aqui e vou pôr aqui em cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o primeiro retângulo. Desculpa se ele está pititico. Esse aqui é o segundo retângulo. Lembra que eu falei que eu vou relacionar a altura dele ao extremo mais à direita? Essa altura poderia ser no meio do intervalo, essa altura poderia estar em outros lugares, tá? Isso para mim é indiferente. Mas aqui a gente vai fazer o troço que seja mais didáticozinho para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, extremo direito, aí esse aqui é o outro retângulo. Eita, bora lá. Esse aqui é o primeiro retângulo. Esse aqui é o segundo retângulo, estão vendo? Estão vendo? Esse aqui é o segundo retângulo.
O terceiro, pega o extremo mais à direita, bate na função para você ter a área dele. Aí você volta aqui e fecha aqui, com essa altura aqui sendo exatamente a que você quer, que é o da função. Esse aqui eu chamei de x1, x2, x3, esse aqui é o x4, esse aqui é o zero. Esse aqui sobe até lá na função, que é onde já está, igual aqui esse camarada aqui, fecha aqui em cima. Então, com essa partição, eu tenho esses 4 retângulos, certo? Ok? Qual é a área desses retângulos? Qual é a base? Δx. De todos os retângulos é Δx, certo? Eu chamei assim, a base deles é Δx. E a altura deles é o quê? É o f do camarada à direita, né? Não é isso? Não é esse camarada que está aqui? Quem é esse camarada aqui? F de x2. Então, esse triangulinho aqui, ele tem área Δx, f de x2, certo? Esse triangulinho aqui maior, qual que é a área dele? Aqui embaixo é Δx, aqui em cima é o quê? F de x3, ok? Que é o f desse camarada de cá, não é isso? Não é isso? Então, a área desse retângulo aqui é Δx vezes f de x3. De maneira geral, para cada k, no intervalinho de xk menos 1 até xk, a área deles vai ser Δx vezes a função avaliada no x daquele mesmo índice, não é isso? Esse retângulo aqui seria o A2, cuja base é Δx e a altura é f de x2, né? E está no intervalo x1, x2. Viu que está batendo os índices? Beleza. Além disso, em cada Δx, temos que isso aí acontece. Tá. O que mais que é importante a gente comentar daqui? Bom, agora a gente já tem de maneira geral, né? Então, eu já tenho a construção que eu queria deduzir com vocês, né? Até aqui, a gente estava deduzindo juntos, foi no computador, enfim. Então, agora que vem a parada nova, que a gente não comentou ainda. Concordam comigo? Se eu somar as áreas de todos esses retângulos que eu acabei de construir, essa área aí vai me dar um número que é maior, né, que o da função. Concordam comigo? Sim? Mas, como vocês perceberam pela simulação gráfica, porque pelo desenho não. Como vocês perceberam pela simulação gráfica, quanto maior é o n, aquele n que é a quantidade de elementos da minha partição, que é a quantidade de subintervalos, quanto maior é a quantidade de subintervalos, ou seja, quanto mais eu subdivido esse meu intervalo base, mais próximo da área real eu estou. Lembra disso? Que a gente fez para n igual a nananã. Ok. Mas aumentar esse n significa fazer em que em relação ao comprimento de cada subintervalo? Olha aqui para mim. Se eu aumento o n, o que acontece com esse quociente? Vai para zero, né? Então, aumentar o n é equivalente a diminuir o Δx. Diminuir o Δx é equivalente a diminuir o comprimento de cada subintervalo. A coisa está bem comportada, não está? Não está bem comportada? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, bora lá.
Essa soma dessas áreas desses retângulos, então o que eu vou fazer agora? Vou pegar a soma das áreas de todos os retângulos, tá? A soma das áreas dos... Lembra que a quantidade de retângulos depende da quantidade de elementos da minha partição, né? Então, eu vou pegar a soma de todas essas áreas, que eu vou chamar de SN, porque o N aí é a quantidade de subintervalos, tá? E vou fazer esse N ir para mais infinito, ok? Que é equivalente a fazer esse N ir para menos infinito. E aí a gente mata a charada. Menos infinito não, ir para zero, perdão. Para zero. Eu vi um olhando para a cara do outro, falei errado. Então tá bom. Essa soma dessas áreas desses retângulos, a gente chama ela de SN. Então, cada retângulo é da forma ΔX, f de xk. Não é isso? Certo? Se eu tenho N índicezinhos, se eu tenho N índicezinhos, x igual a zero não, né? Não faz sentido para k igual a zero não, faz só sentido para k igual a 1. Se eu tenho N índicezinhos, então essa soma vai ter N elementos, né? Com k começando de 1, que vai ser o f de x1, aqui, né? F de x1 vezes o ΔX, que é esse primeiro retângulo, né? Então, o primeiro retângulo é ΔX vezes f de x1. Segundo retângulo, a área é ΔX vezes f de x2, não é isso? Vou fazer isso igual até n, não é isso? Que é a quantidade de elementos da minha partição. Então, essa soma ela é composta por ΔX vezes f de x1 mais ΔX vezes f de x2 até n, né? Ok. Tá bem? E aqui é bom que nesse momento é que vocês entendem a real dificuldade dessa teoria, neste momento. Por quê? Esse camarada aqui, eu posso ver ele de maneira mais geral, não posso? Como é que eu posso ver ele? Posso ver ele da seguinte maneira, eu tenho ΔX em todas as parcelas, não tenho? Bota ele em evidência. Aí vai sobrar f de x1, f de x2, até f de xn. Não é isso? Isso aqui é uma soma, não é? É uma soma de termos que tem um certo padrão. Concordam comigo? Qual que é o padrão? É sempre f do x, e aí esse índice aqui é o que está variando, concorda comigo? É o índice do x que está variando. Então, tem uma maneira matemática mais elegante, mais sofisticada, de olhar esse objeto. Como que é isso? Apresento para vocês, caso vocês ainda não tenham visto, um objeto chamado somatório. É um S grego maiúsculo, que ele diz soma. Mas ele diz soma de uma maneira mais simplificada, ou seja, você tem um elemento gerador, você tem um elemento genérico dele, que é esse elemento aí que você tem um certo padrão. E o nosso padrão é f de x, i, k, tanto faz, pode ser xk, com k variando de 1 até n, né? Vezes esse ΔX. Bom, esse ΔX está de fora, mas ele pode ficar aqui dentro, né? E se ele ficar aqui dentro, ele é exatamente aquela soma lá em cima, concordam comigo? Então, já deixa ele aqui dentro. Mas vocês entenderam esse objeto? Que ele pode ser esquisito, mas ele simplifica muito a vida. Uma vez que você entende esse elemento gerador, facilita muito a vida. Por exemplo, como é que você poderia denotar 1 mais 2 mais 3 mais n? Você pode denotar como somatório de i, com i variando de 1 até n. É mais elegante?
bem mais elegante, né? Bem mais elegante. E aí existe uma teoria que estuda convergência desses objetos. O que significa convergência desses objetos? Significa, essa soma de números vai dar um número. Qual é a lei de formação dessa soma de números? Certo? Isso é difícil. Matematicamente falando, isso é difícil. Tá? Se não me engano, isso daqui vai para n sobre n. Nossa Senhora, agora foi um chute, muito chute. Vamos ver. Se o meu n for 3, o que é essa soma? 3 mais 1, 3 mais 4, sobre 2, 6. 5, 6. Desculpa. Se for 4. Não, fiquei mó felizona, mano. Deduzir agora. Se o n for igual a 4, 4 sobre 2, 2. Aqui vai para 5. 5 vezes 2, 10. Vamos ver se aqui tem 10. 7, 8, 9, 10. Ih, toma ali. Foi. Então, esse número, essa soma para qualquer n, sempre vai convergir para esse valor. Isso a gente mostra matematicamente por uma técnica chamada indução finita. Tá? É bem legalzinha e é bem bonitinha. Pronto. Então, esse objeto, que é essa soma de funções, não é um negócio muito palatável. Tá? Então, aqui já entra o grau de dificuldade, que é achar áreas abaixo de curvas pela definição formal. Isso não é prático. Bom, mas vamos continuar aqui na nossa dedução. Essa soma desses retângulos tem um nomezinho especial. Ela chama soma de Riemann. Soma de Riemann. O mesmo Riemann da conjectura de Riemann. Mesmo Riemann, é o mesmo menino. Muita contribuição na matemática. Inclusive, tem coisas valendo 1 milhão em aberto que esse menino aqui deixou proposto há muito tempo atrás. Então, quem quiser ir 1 milhão, pode tentar ir arriscar. Bora lá, né? Então, vamos lá. Isso daqui chama soma de Riemann, ok? Então, como eu comentei antes, isso daqui é a soma dos retângulos que eu construí, certo? No limite, se eu faço esse n crescer muito, se eu faço n tender a mais infinito, ou se eu faço o limite do ΔX ir para zero, né, nessa soma, ou seja, se eu fizer o limite do ΔX ir para zero dessa soma, onde ΔX é o comprimento de cada subintervalo, isso é a mesma coisa que se eu fizer n tender a mais infinito nessa soma. Isso daqui vai para um número. E esse número, que é o número que é a área, né? Que é o elemento de área. E esse número é definido por integral definida. Integral definida onde? No intervalo AB. Lembra que eu disse lá no comecinho da aula? Onde que é que você está sendo onde que é que você está calculando essa área? O intervalo de A até B. De baixo é menor do que o de cima. Tá? Integral definida no intervalo AB da função f de x. Esse d de x para a gente, ele denota esse elemento de área, tá? É o que a gente chama de elemento de área. Ou diferencial, tá bom? Esse objeto, ele recebe dois nomes. Ou integral definida. Ou integral de Riemann.
Então, se vocês virem integral de Riemann em algum momento da vida de vocês, lembrem-se que se trata de uma integral definida de uma função contínua nos reais, tá? Por quê, professora? Se a função for descontínua, você está em outro universo. E aí você pode estar em espaço de Sobolev, e aí você vai ter outras integrais. Isso vai significar uma outra coisa, tá? Se a função é real, contínua, definida no intervalo fechado, integral de Riemann, tá bom? Se ela não tem essas características, você vai trabalhar com elas em outro universo. Então, quer dizer, professora, que existem outros tipos de integrais? Sim, do mesmo jeito que existem outros universos, né, matemáticos, tá? Outros mundos matemáticos, outros espaços topológicos, outras estruturas topológicas, outras métricas. A gente não tem só a métrica euclidiana, né? Então a gente não tem só a geometria plana. Beleza. Deixei vocês com um gostinho, né? Deixa eu ver o que mais. Tá. Falei. Deduzir. Esqueci de escrever isso aqui. Mas é a mesma coisa. Ali nas notas o que eu fiz foi só reescrever isso aqui, ó. Limite de n tendendo a mais infinito. Quem é essa soma, né? Essa soma é essa soma. Que é com k variando de 1 até n, do f de xk, vezes o ΔX. Esse ΔX é o que corresponderia a esse dx, tá? Lembrando que esse dx corresponde a esse ΔX. Esse ΔX corresponde à sua variável do domínio. Não é isso? O x não é a sua variável do domínio? Então, quer dizer que, se eu perguntar para vocês, essa integral aqui, professora, o que significa isso? Isso aqui significa uma constante em relação a essa variável, né? É diferente de f de x dx. Essa é a minha variável de integração, AB. Essa é a minha variável de integração. Então, essa é a variável que para mim conta. E o domínio onde x está é de A até B. Isso daqui não é a minha variável de integração. Então, isso aqui funciona como se fosse uma constante em relação a y. Ela sai para fora, né? Ela não tem significado para mim. Por que eu estou dizendo que esse aqui é o domínio dessa variável? Quando vocês estiverem em cálculo 2, vocês vão ver integrais duplas. Vocês vão ver integrais duplas. Essa variável corresponde a essa. E essa variável corresponde a esse domínio de integração. Tá? Então, vocês precisam estar muito atentos a isso desde este momento. Tá? Desde este momento. E isso daqui é comutativo? Não sempre. Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Muitas das técnicas que vocês vão usar daqui, elas vêm de onde a gente está estudando agora. Elas são, mais ou menos, elas são mais generalizadas, tá? Tá bom. Professora, por que é justamente a integral que me dá a área? Por causa dessa construção, né? O que eu construí com vocês foi essa integral definida. Eu defini, vou ser redundante, eu defini a integral definida como sendo a área abaixo da curva acima do eixo AX, não é isso? Eu defini assim. Então, essa é uma definição. Agora, para que a sua pergunta ficasse mais redondinha, Nilson, seria porque justamente uma integral definida me dá a área? Por construção, por definição, tá?
Porque integral indefinida não te dá área, né? Te dá uma família de funções primitivas. Beleza? Então, agora vamos fazer umas continhas e aí a gente encerra. As continhas, a gente vai calcular a área abaixo da curva f de x igual a x ao quadrado no intervalo 0, 1, usando este método. Para vocês perceberem quão suave ele é. Só que não. Inclusive, esse é o elemento, essa é a curva, né, no intervalo mais simples que a gente teve, né? Eu dei duas aqui, belezinha, quando eu comecei a dar uma dificultadazinha, já deu meio ruim, né? Então, para vocês perceberem que no universo mais simples, se você dá só uma mudadinha ali, pode ser que já deu um ruim, tá? Bora lá. Opa. Outra coisa que eu queria falar com vocês, as propriedades que a gente vai ter envolvendo esse objeto, por exemplo, o que significa se eu mudar esse intervalo de integração em relação ao sinal da integral? O que é integrar de A até A, de um número até ele mesmo? O que se ainda valem as propriedades de integral indefinida, né? Se a integral da soma é a soma das integrais, se a constante ainda sai para fora, papapá. Essas coisas a gente vai ver tudo junto no próximo dia de conteúdo, tá? Que daí a gente vai dar aquele teorema grandão, que é o teorema fundamental do cálculo. Vai ficar claro todas aquelas consequências, porque agora vocês até conseguiriam deduzir por causa de propriedades que a gente tem de somatório. Somatório, ele é linear, né? Ou seja, o somatório de x mais y é a mesma coisa que o somatório de x mais o somatório de y. Isso nem é muito difícil da gente perceber, né? Se eu multiplicar por uma constante, tipo lambda x, o somatório de lambda x, esse lambda, como ele vai aparecer em todas as parcelas, ele pode ir para fora, né? Que é o que a gente chama de ser linear na soma, tá? Ele separa na soma e na multiplicação por escalar. Essas propriedades vão trazer todas aquelas propriedades que a gente tinha de integral indefinida para essa, tá? Mas todas elas a gente vai ver num pacote só. E aí, inclusive, vocês vão entender como que é a integral definida de uma função que não necessariamente está acima do eixo AX, tá? Porque a gente calculou uma área de uma curva que, desde que ela esteja acima do eixo AX. E não faz sentido, sendo uma definição, que ela sempre que eu esteja tão restritiva, né? Então, vocês vão entender quais são as consequências, o que isso implica quando eu olhar uma curva qualquer, em qualquer lugar do plano. Tá bom? Na próxima aula, isso tudo vai fazer mais sentido. Hoje eu queria mais deduzir esse objeto mesmo, que ele é muito engraçadinho. E ele já começa a dar pistas das cenas dos próximos capítulos. E eu tô sabendo já que eu tive um errinho lá, quando eu fiz o estudo dirigido, que teve alguma questão de integração definida, né? Já me fofocaram isso. Falei, meu Deus do céu. Mas, enfim, foi um desafio, né? Mas foi muito difícil imaginar aquilo. Fez muito sentido? Marromeno, né? Marromeno. Mas vai fazer sentido depois. Então, vamos lá. Vamos por definição.
de 0 até 1. Essa é a minha curvinha. F de x igual a x ao quadrado. Vou até escrever formalmente. Calcule a área. Oxi. Calcule a área abaixo da curva f de x igual a x ao quadrado no intervalo 0, 1 com... f de x aqui já é maior ou igual que 0, né, gente? Não precisa nem pôr f de x. X ao quadrado, esse gráfico aqui está sempre acima do eixo, então nem precisa pôr isso. Então, de onde que a gente começa? Qual é o início? O início é o quê? A partição, né? A gente vai usar exatamente o que está escrito aqui no quadro 1, no quadro 2, tá? Então, seja P uma partição de 0, 1 em N subintervalos de comprimento ou tamanho ΔX. Quem é o ΔX? B menos A sobre N, não é isso? Quem é B para mim? 1. Quem é A para mim? 0. B menos A sobre N é 1 sobre N. 1 sobre N. Eu vou precisar do F vamos achar quem é o XK, né? Quem é o XK? O XK é A mais K vezes ΔX. Vamos ver quem é cada XK? Então, aqui na nossa situação, cada XK é A. Quem é A? É 0. Mais K vezes ΔX. Quem é ΔX? 1 sobre N. Então, quem é cada XK? K sobre N. Se eu tenho o XK, eu já vou precisar do F de XK, não vou? Porque eu vou precisar da altura. Já vamos avaliar aqui. Quem é o F de XK? O que a F faz com cada elemento? Calcula o quadrado dele. Então, quem é o quadrado de K sobre N? O quadrado de K sobre N, né, gente? 2, no caso, né? N. Com K de 1 até N. Não vou reescrever a partição, não. E tá ótimo. Agora já vamos para a soma de rima? Bom, porque isso daqui foi só para introduzir para vocês a área de cada retangulinho, né? Então, vamos lá para a soma de rima. Quem é a soma de rima? Soma de rima é a soma, a gente já viu lá do lado, é a soma com K variando de 1 até N, de quem? De F de XK vezes ΔX, não é isso? F de XK é a altura do retângulo. ΔX é a base do retângulo, não é isso? A soma de rima é a soma de todos os retângulos que eu obtenho depois de fazer a minha partição. Não é isso? Nada de novo? Tá tranquilo? Só tá esquisito porque é um punhado de letrinha, né? Mas, ok. Então, tá bom. F de XK é quem? K ao quadrado sobre N ao quadrado. Então, isso aqui é o somatório, com K variando de 1 até N,
de k ao quadrado sobre n ao quadrado. Quem é ΔX? 1 sobre n. Vamos dar uma arrumadinha nisso aqui? Porque, olha, quem está variando é o k, né? O n está quietinho, né? O n está quietinho, tá? Só depois no limite que ele vai variar, mas agora ele está quietinho, né? Tá. Ah, um negócio aqui que é interessante, só para vocês entenderem mais ainda a dificuldade. Quando você olha para o limite desse somatório, lá onde termina essa soma é que está indo para mais infinito, né? Concordam comigo? Então, essa soma aqui, ela sai de um número e cresce arbitrariamente, né? E isso é difícil, de verdade, assim, garantir. Convergência de somas já é difícil. Convergência de limite de sequência de funções não é fácil, tá bom? Então, é esse n aqui que está indo para o infinito, tá? Ou seja, a minha série, ela vai continuar para todo sempre, amém, né? Tá bom? Por isso que tem técnicas para garantir quando converge. Se o módulo é não sei o quê, se a função é não sei o quê, né? Então, tem várias condições para que isso aconteça. Mas isso aí é outra teoria, tá? Existem cursos de cálculo 1 que vê isso. Eu vi isso no meu curso de cálculo 1, mas ele era anual. Então, eu vi essas paradas aí, mas ele era anual, eu fiz 6 provas, então um monte de coisa, né? Assim, deu para ver um monte de trem. Mas em geral, a gente não vê isso, não. Tá bom. Aí, então, esse n ao cubo aqui vem para fora, né? Porque ele não interfere na soma. Então, sai 1 sobre n ao cubo do somatório de k igual a 1 até n de k ao quadrado. E agora que são elas, meu povo? Eu preciso saber se isso daqui converge, né? Se essa soma de números vai para algum número, né? Essa soma finita de números. Quem são esses números? 1 mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais... Vamos desenvolver aqui do lado? Aí que entra. Essa série aí converge. O que significa convergir, professora? Ela vai para algum número. Eu tenho controle sobre ela conforme os números vão crescendo? Eu tenho algum padrão? Quem é essa soma? De k ao quadrado, variando de 1 até n. Isso aqui é a mesma coisa se eu fizesse k igual a 1, 1 ao quadrado. Soma com k igual a 2, 2 ao quadrado. Opa. Soma k igual a 3, entenderam, né? Isso converge? Converge. Para que número que ele converge? n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Vamos ver se é isso mesmo? Caraca, pensa se for, aí eu tô boa mesmo, hein? Caramba! Vamos lá. Vamos fazer um testezinho? Vamos tentar para n igual a 3, vamos tentar somar até 3 e ver se para n igual a 3 dá o mesmo valor, sacou? Sacou? Então, vamos lá. Para n igual a 3, de k dá quanto? 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14, né? Ok? Suavão? N igual a 3. Então, esse aqui é 3, que multiplica 3 mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1. Tô achando que ali tem um menos, mas bora ver. Sobre 6. Aqui eu tenho, facilitar a vida, 2. Aqui eu tenho 4.
Com esse 2 sobra 2. 6 mais 1, 7. 7 vezes 2, 14. Aí tá bruto, hein? Bom, então tá bom. Então, esta soma converge para esse número. Professora, como é que eu vou saber disso? Você não precisa saber, anjo. Não precisa. Mas se alguma vez na sua vida, caso ocorra, talvez, quem sabe, você procura num livrinho uma técnica de demonstração chamada indução finita, tá bom? E aí, quando você usa indução finita, você mostra que essa soma é igual a esse número. Ou seja, que essa soma converge para esse número, tá? Para cada n, você consegue somar os elementos até ali, tá? E a demonstração de indução finita é isso. Você mostra que vale para o primeiro termo, você checa na mãozinha, você supõe que vale para n menos 1, para um número menor do que n menos 1, e você supõe que isso aconteça e mostra que vale para n. Portanto, vale para cada um. Se vale sempre para o seu anterior, se dado que vale para o seu anterior, você mostrou que vale para o seu sucessor, vale para qualquer um, tá bom? Então, tá bom. Então, aí vai para esse número. E que vai para esse número? Quem é a integral definida? A integral definida de a até b da minha função. Quem é o a é 0. Quem é o b é 1. Quem é a minha função? É x ao quadrado dx. Isso daqui é igual ao limite de n tendendo a infinito do somatório de rima, que é esse número, não é isso? De quem? N vezes n mais 1, 2n mais 1, sobre 6. Faltando nada aqui não, gente? Não, tá, né? Porque essa daqui não é a soma de rima, né? Para a soma de rima, isso aqui é só aquele somatório, né? A soma de rima tem essa parcelinha aqui a mais, não é isso? Que a professora estava deixando passar? Aquela análise lá foi só desse somatório aqui, certo? Todo mundo comigo? Aquela análise lá foi só desse somatório. Para a soma de rima, eu ainda tenho esse elementozinho aqui multiplicando. Então, aparece 1 sobre n ao cubo aqui embaixo. Não é isso? Tá. Como que vocês acham mais fácil fazer? Desenvolve o numerador, mas você já sabe que vai dar 1n ao cubo sobre n ao cubo. Aí eu posso sugerir uma maneira mais rápida, que tem uma maneira bem Sharon Wells que resolve também, que é usando o L'Hopital, né? 3 vezes. Cai uma, cai 2, cai 3, aí você resolve. Mas a gente não precisa ficar derivando 3 vezes, né? Então eu vou mostrar um trocinho mais rápido. Então tá bom. Então vamos desenvolver o menino lá de cima. Desenvolvendo o menino lá de cima, fica limite de n tendendo a mais infinito. Desenvolvendo isso, fica n ao quadrado mais n, que multiplica 2n mais 1 sobre 6n ao cubo. Multiplica de novo, limite de n tendendo a infinito. Aqui me dá 2n ao cubo mais n ao quadrado. 2n ao cubo, tem um 2 aqui, Ju. 2n ao cubo. N ao cubo, n ao quadrado, eu tenho 2 mais 1, 3. Ok? E depois só sobra o n, né? Sobre 6n ao cubo. Polinômio de grau 3, polinômio de grau 3. Quando você analisa esse limite, você bota o n para crescer, você vai para mais infinito sobre mais infinito, certo? Por isso que poderia ser L'Hopital 3 vezes, ok? Mas aqui embaixo, como eu estou dividindo, eu vou dividir esse polinômio mesmo, tá?
porque essa fração aqui eu posso quebrar ela em 3, concordam comigo? Porque o denominador é o mesmo, né? Eu estou pensando assim, ó, 2 mais 3 dividido por 2 é a mesma coisa que 1 mais 3 sobre 2, não é isso? Certo? Estou pensando dessa maneira, tá? Então, bora lá. Limite n tendendo a mais infinito. Bom, o primeiro termo aqui eu fico com 2 sobre 6 de n ao cubo sobre n ao cubo. Então, é a mesma que 1/3, certo? Tranquilo para todo mundo? Concorda? Então, vem para 1/3. Mais, segundo termo, vem 3 sobre 6, que é o mesmo que 1/6. N ao quadrado sobre n ao cubo vai para 1 sobre n, não é isso? Então, vai para 1 sobre 2 de n. Pronto. Certo? N sobre 6n ao cubo, um n vai embora daqui de baixo, então fica 1/6 de n ao quadrado. No limite, o número não interfere em nada, né? Limite de um número sobre algo que cresce arbitrariamente grande vai para onde? Para 0. No limite de um número sobre algo que cresce arbitrariamente grande vai para onde? Então, esse limite vai para 1/3. Spoiler? Posso dar um spoiler? Posso. Bom. Eu fico impressionada como eu gosto de dar aula, gente. Eu aqui capengada, tô dando coisa a mais. Fico impressionada. Vocês estão de parabéns que essa professora de vocês é boa mesmo, hein? Ela gosta do que ela faz. Meu Deus do céu. Vocês estão de parabéns mesmo. Agora vem cá. Vem cá. Vamos pensar. Aqui a gente já resolveu o nosso problema, tá? Que a gente já resolveu, já acabou com ele. Que a área que eu estava procurando é exatamente igual a 1/3. Vamos ver do mesmo lado? Mesma coisa, isso. Vocês entenderam? Então, eu quero x ao quadrado dx de 0 até 1. Se eu falar para vocês... Vamos pensar o seguinte. A integral sem ser definida, a gente já sabe, não sabe? Qual que é essa integral aqui? X ao cubo sobre 3. Mais a minha constante arbitrária de integração favorita, tá? Vamos fazer o seguinte. Essa integral aqui, eu vou pegar esse valorzinho aqui e substituir aqui. E aí, eu vou fazer o x variar nesse intervalo, né? Concorda comigo que o x está variando nesse intervalo? Concorda comigo? Tudo certo? Então, tudo certo. X ao cubo sobre 3 mais c, com o x variando nesse intervalo, de 0 até 1. Ok? Coisas quando a gente faz variar, é sempre do menor para o maior, né? Então, faz sentido ser do maior para o menor para eu ver um número, não é? E eu quero uma área, não quero? Eu quero um troço positivo. Se eu quero um troço positivo, faz mais sentido eu olhar do maior para o menor, né? Então, faz sentido eu olhar em 1 menos o valor em 0. Não faz sentido? Olhar o x em 1 menos o x em 0. Só pensando de maneira meio lógica. Então, esse aqui ficaria 1/3 mais c, que o c não interfere em nada, e subtrair do menor. O que é o menor? 0 mais c. A minha constante arbitrária de integração, estou somando e subtraindo, ela não existe nesse caso. Para que número que vai isso?
1/3. Quero mesmo que 1/3. O que eu fiz de outra maneira? Eu disse que a integral definida de f de x dx no intervalo AB, se eu conheço uma primitiva para ela, é pegar a minha primitiva e avaliar no extremo de A até B. Como é que a gente avalia isso? Pega na do maior menos a do menor. E isso aqui me dá um número, né? Porque essa função aqui é dos reais, é do intervalo fechado nos reais, né? Esse aqui é o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Acabou. Pronto? Pronto, people? Bugou aí? Não tem problema não, Diogo. Não tem problema não. Nem travou também não. Pode ter sido que eu falei coisas rápidas, tá tudo certo. Mas eu só adiantei o cenário, entendeu? Só adiantei o cenário. Esses são os próximos capítulos mesmo. Caiu? Caiu? O povo tá aqui falando caiu, travou? Não, menino, continua aqui. Continua aqui. Então, as cenas dos próximos capítulos é o seguinte: é essa conexão entre integração indefinida e integração definida. Então, entendam que mesmo que a gente tenha dado rápido as técnicas de integração, agora a gente vai usar o tempo inteirinho. Tempo inteirinho. Então, a gente vai amassar esse barro, tá? A aula de hoje foi para a gente definir esse objeto. A gente não vai calcular dessa maneira, mas de jeito nenhum. Tanto é que a aula inteira eu fui falando, isso aqui é uma dificuldade, isso aqui é outra dificuldade, isso aqui é outra dificuldade, né? A gente não está querendo isso não, a gente quer coisas eficientes. Tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui. Oi. Esse finzinho aqui da aula é da próxima aula. Não precisa voltar nele, não. A coisa depois vocês podem voltar no YouTube. O que eu disse foi que a integral definida, ela depende da sua primitiva. O que eu vou fazer é integrar de maneira indefinida e avaliar nos extremos do intervalo. Mas vocês podem ficar de boa. Não precisa voltar nisso aqui não, tá bom, Thair? Pode ficar de boa. Não precisa voltar também não, Diogo. A professora já está cansada já. Foi spoiler, isso aqui nem é tão importante não. A gente vai voltar para ele. Qualquer coisa volta depois no YouTube. Fiquem bem, se cuidem. Eu vou me cuidar também amanhã, tá? Ao longo da semana vocês vão ficar sabendo de qualquer coisa. Se não acontecer nada de novo, é que estamos bem, estamos com saúde, então a vida continua, ok? Senão a professora vai ter que fazer um repousinho e tá tudo certo, né? Faz parte da vida. Se cuidem, people. Vou me cuidar também. Se cuidem. Cuidem uns dos outros, tá bom? Até onde a gente sabe, a gente só tem essa vidinha, né? Ninguém voltou e contou pra gente se tem mais. Fiquem bem, bom descanso e até mais. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!